Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo e o grande amor de Deus envolva você, preencha você. Que hoje o céu visite você e derrame sobre você bênçãos sem medidas. Amados e amadas, eu estou muito feliz por todos aqueles que já se inscreveram neste canal e por todos aqueles que dia a dia compartilham essa mensagem e também, principalmente, por aqueles que assistem a minha mensagem até o final. Ao assistir a mensagem, sempre deixa o like para promover o vídeo dentro do YouTube, tá bem? E compartilha com teus amigos para que outros também sejam alcançados por essa mensagem. Deus é contigo, que Ele continue abençoando você. Louve a Deus, exalte o nome de Jesus Cristo. Preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu és meu refúgio nas tempestades. Me ensina, Deus, Senhor, eu quero te agradar, que com tua inspiração eu possa viver mais perto do teu coração. Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de um momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi. Ei, Deus, sei que não sou digno do teu amor, e mesmo assim sempre onde estou me redimes e me chamas como filho teu. Em minhas vergonhas és meu defensor, és meu refúgio
orar. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor do céu e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, eis-me aqui com os meus amigos, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Queremos Te pedir uma bênção especial sobre todos eles. Todos aqueles que assistirem a esta mensagem sejam alcançados pelas Tuas bênçãos. Que a mão do Senhor traga vitória, alegria, satisfação, felicidade a todos os Teus filhos e filhas que me seguem neste canal. E que o Senhor hoje visite a sua casa e derrame sobre todos eles bênçãos sem medidas. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor proveja as suas necessidades, que a mão poderosa do nosso Deus permaneça sobre nós e guarde-nos do mal. Permaneça sobre nós e nos dê a Tua paz. Nós Te pedimos, ó Deus, que hoje manifeste a Tua bondade em nós também, para entendermos a Tua palavra, para decidirmos e escolhermos fazer a Tua vontade. Ajude-nos a não procrastinar, ajude-nos a não duvidar, mas cada dia, ó Deus, nos colocar em Teus braços de amor para fazer toda a Tua vontade. Nós o adoramos, Te pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender a Tua palavra e colocarmos em prática. O adoramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, Hebreus capítulo 2 tem muita coisa para nos ensinar, mas vocês já viram e nós não vamos nos desviar do foco aqui. Paulo está preocupado com a nossa salvação. Aliás, para Paulo, a coisa mais importante, a razão de ser de todos nós deveria ser a mesma de Deus. O que é a razão de ser, a razão de viver e a razão de agir de Deus é a nossa salvação. Deus está empenhado em nos salvar. E aí o versículo 3 e 4, Paulo vai acrescentar algumas informações relativas a essa salvação. Diz o texto aí, capítulo 2, versículo 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Essa grande salvação foi anunciada por Jesus Cristo, com o seu ministério. Depois todos os que ouviram de Jesus Cristo, e agora o próprio Deus dando testemunho juntamente com eles, por sinais, por prodígios, por milagres e por distribuição do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. O versículo 3 e 4, a pergunta de Paulo sobre negligência, ela é pertinente para mim e para você, porque aqui Paulo vai apresentar Deus, Jesus Cristo, trabalhando em favor da nossa salvação. Jesus Cristo vem anunciar a salvação. Marcos capítulo 1, Jesus Cristo disse que o Evangelho, versículo 15, capítulo 1 de Marcos, versículo 15, diz que agora ele veio anunciar o Evangelho. Lucas capítulo 3 também, Jesus Cristo vai falar sobre o Evangelho. Capítulo 4, versículo 15, também ele vai falar lá em Cafarnaum que ele é o cumprimento das profecias de Isaías. Então Jesus Cristo se apresenta como salvação, como Salvador para o povo de Deus. E depois vem o próprio Deus dando testemunho, junto com as testemunhas que acompanharam e que seguiram a Jesus Cristo. Então nós temos aqui Jesus Cristo falando dessa salvação, as testemunhas e o próprio Deus se apresentando para dar testemunho dessa salvação. Eu acho interessante esse texto, eu acho maravilhoso esse texto. Porque quando a gente olha para o universo, pare um dia à noite e contemple as estrelas.
Contempla o céu estrelado, especialmente numa noite sem lua, sem a claridade da lua. Mas num dia de lua, quando a lua estiver cheia, observe a maravilha de um pôr do sol, o sol se pondo de um lado e ele refletindo a lua do outro lado. É um espetáculo fantástico. Eu estou aqui em meio à natureza, tem árvore aqui que chega a uns 30, 35 metros de altura. Árvores frondosas. Eu tenho uma árvore aqui que precisa de 3 pessoas para abarcar. Uma árvore centenária. Agora você imagine um Deus que é poderoso, que criou todas essas coisas. Ele simplesmente se humilha para dar testemunho ao pecador de que ele, Deus, dono do universo, regente do universo, está interessado em mim e em você. Interessado nesse pecador. E não apenas interessado, ele está comprometido com a salvação do pecador. Ou seja, ele vai fazer de tudo para estar perto do pecador. Em 1 João, capítulo 5, a gente vai encontrar justamente essa explicação. O apóstolo João, corroborando com o apóstolo Paulo, ele vai falar justamente disso, né? Leia comigo a partir do versículo 5, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 5, diz assim, né? Quem vence o mundo, a não ser aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Verso 6. Este, Jesus Cristo, é aquele que veio por água e veio também por sangue. Jesus Cristo é o nome dele, né? Não somente com água, mas também com sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho da verdade. Porque o Espírito Santo é a verdade. Verso 7. E são 3 os que dão testemunho no céu. Deus, o Pai, né? Jesus Cristo, a palavra, e o Espírito Santo. E eles são um. Ele é Deus. Paulo, em Hebreus capítulo 2, ele vai apresentar Jesus Cristo como Deus. Ele apresenta Jesus Cristo como Criador. Ele apresenta Jesus Cristo como sacerdote. Ele apresenta Jesus Cristo como salvação. E ele apresenta Jesus Cristo como homem. E agora, Jesus Cristo dá testemunho dessa salvação. As testemunhas, as pessoas que acreditaram nele, que o seguiram, que o abraçaram, e agora nós temos o próprio Espírito Santo dando testemunho dessa grande verdade, a verdade poderosa, grandiosa de Deus para nós, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas aí nós encontramos o próprio Deus que se queda, que se humilha na pessoa de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo. E essa morte dá prazer a Deus, dá alegria a Deus, dá felicidade ao próprio Deus, porque existem pecadores que vão aceitar, que vão abraçar essa salvação. E aí diz João que os 3 são um. Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Jesus Cristo é Deus. Agora esses 3 estão trabalhando, Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, os 3 estão trabalhando juntos pela salvação do Renivaldo, pela salvação de você que está assistindo essa mensagem. Ou seja, Deus, Ele tem uma razão de ser, uma razão de viver, uma razão de agir. E a razão é você. Deus não se contenta
só com o sacrifício de Jesus Cristo. De fato, Jesus Cristo fez o máximo. Ele fez o tudo de Deus pela minha e pela tua salvação. Então Deus ainda vai fazer um pouquinho mais. Ele vai andar a segunda milha. Ele vai dar testemunho. E como é que Deus vai dar testemunho da grande salvação que Ele opera em Jesus Cristo por mim e por você? Ele vai usar sinais. Hebreus capítulo 2, versículo 3, ele fala que Deus dá testemunho por meio de sinais. Essa palavra sinais aqui, Jesus Cristo falou que haveriam sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, sinal na terra. Então Deus vai usar eventos proféticos, tempo profético, né? E eventos proféticos para dar testemunho da grande misericórdia, do grande amor que Ele tem por mim e por você. O grande Deus, o dono do universo, não se cansa de agir, não se cansa de trabalhar, não se cansa de viver, não se cansa de ser um conosco, ou um em nós, para a nossa salvação, para a nossa redenção, para o nosso crescimento espiritual. E aí Deus vem junto com Jesus Cristo, vem junto com o Espírito Santo para fazer esses milagres. Diz Hebreus capítulo 2, versículo 2. Ele vai usar aí milagres. Deus vai usar outros recursos, né? O grande recurso de Deus é a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo é a garantia de vida eterna a todo que crer. Mas Deus ainda quer fazer um pouquinho mais para alcançar você, para estar perto de você e para dizer a você que Ele ainda não desistiu de você, que Ele ainda quer você, que Ele ainda está sonhando com um céu para você. Aí Ele vai usar os sinais. Lógico que esses sinais, por exemplo, quando Deus cura uma pessoa, isso não garante que essa pessoa está salva não, tá? Mas Deus vai usar o milagre para chegar perto da pessoa e levar a pessoa a aceitar a verdade. O papel do Espírito Santo é nos levar, é nos guiar em toda a verdade. Então Deus vai usar o milagre. O milagre pode ser apenas a porta de entrada, o início da estrada que Deus vai usar para chegar perto de você e dizer: filho, eu estou aqui por você. Eu tenho preparado um céu para você. Deus vai usar eventos proféticos, eventos climáticos, eventos históricos, para dizer para você que Ele está no controle, que Ele ainda não desistiu, que ainda tem esperança para mim e para você. Talvez um evento que aconteça na tua vida, você perdeu um ente querido, aconteceu, por exemplo, uma tragédia. Deus não é responsável por essa tragédia, mas Deus vai usar esses eventos para chegar perto de você e dizer que Ele está no controle, que Ele não está alheio, que Ele não está de costas para você, que Ele está atento a tudo que está acontecendo contigo. Ele está preocupado com você. Então Deus, os eventos que acontecem, as coisas que acontecem conosco, os percalços, os sofrimentos, as lutas, nada disso está alheio ao conhecimento de Deus. Jesus Cristo disse, Mateus, capítulo 6, que nenhuma árvore cai do céu, nenhuma folha cai da árvore, nenhuma folha cai da árvore sem o consentimento, sem o conhecimento do nosso Deus. Sem que Deus perceba. Tudo o que acontece aqui está visto aos olhos de Deus. Leia comigo o Salmo 14, versículo 3. Salmo 14, versículo 3. Olha o que está escrito. Salmo 14, versículo 3, está escrito assim. Olha que coisa linda.
Eu acho maravilhoso esse salmo, viu? Vocês já me viram citar esse salmo várias vezes aqui. Depois façam uma meditação, inclusive eu tenho uma mensagem no meu canal aí, nos salmos, né? Eu tenho uma análise do Salmo 14. Diz o verso 3, ó, do verso 2, desculpe. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. O que é que Deus está fazendo no céu? Ele está cuidando lá do universo, ele está visitando os mundos não caídos, né? A todos os mundos que não se desviaram da verdade. Deus tem prazer de estar com eles lá, visitando, orientando. Saiba que não existe isso não. O único planeta que tem a atenção de Deus, os olhos de Deus voltados para cá, 24 horas, é o nosso planetinha, o planetinha minúsculo, que se desgarrou, a ovelha que se desgarrou do aprisco, ela tem a atenção do pastor, e o pastor vai em busca da ovelha perdida, ele vai atrás da ovelha, e para dar testemunho de que ele te ama, para dar testemunho de que ele se interessa, para dar testemunho de que ele se importa com você, quando nem você se importa com ele, ele envia sinais. Ele faz milagres, ele faz prodígios. Eu já disse que Deus é capaz de mover o céu. Deus é capaz de mover montanhas. Deus é capaz de enviar todos os anjos do céu para socorrer você, para alcançar você, para resgatar você. Porque o Redentor, ele cumpriu o seu ministério. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo operou tão grande salvação por mim e por você. E Deus dá testemunho com sinais, com milagre, com prodígios para abençoar você, para alcançar você, para estar perto de você, para salvar você. Esse é o Deus que é o que eu conheço da Bíblia. Muita gente hoje apresenta Deus como um ser exigente, carrasco, vingador. A Bíblia apresenta que Deus é fogo consumidor, é verdade. Mas, e a Bíblia diz, Salmo 7, versículo 11, diz que Deus se ira todos os dias, mas Deus jamais está irado com você. Deus está irado com o teu comportamento, com as tuas ações, com as tuas escolhas. Porque eu e você somos pecadores, e somos pecadores maus. Gostamos da morte e gostamos da morte eterna. Aí Deus fica irado. Que Deus fica irado? Deus fica irado com o pecado, que consegue me escravizar, que consegue me acorrentar. E aí ele fica mais irado ainda, porque ele apresentou o resgatador, ele apresentou o Redentor. E eu continuo valorizando a escravidão do pecado. Eu continuo valorizando o pecado. E aí, quando eu valorizo o pecado, eu rejeito a salvação. Eu negligencio a salvação. Eu zombo da salvação. Ou eu procrastino a salvação. Aí Deus fica zangado mesmo. Quando ele trabalha 24 horas para me salvar, eu fico à toa. Eu não tenho saudade do céu. Eu não tenho vontade de mudar. Embora Deus esteja aqui dando testemunho, Ele mesmo dando testemunho, já matou seu filho, já fez o sacrifício máximo de moer seu filho por mim e por você, e eu simplesmente não valorizo isso. Agora Deus está do céu, olhando para o Renivaldo, preocupado com o Renivaldo, interessado no Renivaldo. Diz o texto aí, Deus olha do céu para ver se eu me interesso por ele, com o tanto que ele se interessa por mim. O livro de Isaías, capítulo 46, se eu não estou enganado, Deus diz assim: olhem para mim. E Deus está tão interessado em mim que ele diz que ele está disposto a me carregar em seus braços.
Agora você vai dizer que Deus só está preocupado em punir você, em castigar você. Inclusive nós dizemos para os nossos filhos, né? Deus castiga. Deus castiga, Deus castiga. Por favor, pare de dizer isso. E pare de dizer que Deus, se Deus quiser. Porque tudo que a gente encontra na Bíblia é um Deus agindo, vivendo, sendo. Tudo em mim, por mim e através de mim. Ele quer que eu seja uma bênção nas mãos dele. Deus age, Deus dá testemunho, Hebreus capítulo 2, não é? Deus dá testemunho para quê? Primeiro, ele quer que eu seja um instrumento dele. Lógico, primeiro eu tenho que ser salvo, né? Primeiro eu tenho que ser um filho amado de Deus, alcançado pela graça bendita de Jesus Cristo. E segundo, ele quer fazer de mim também uma testemunha. Assim como ele se dispôs a testemunhar para mim, com milagre, com sinais, com prodígios, ele agora quer que eu seja um milagre nas mãos dele para outros. Testemunho de que ele me alcançou com a sua graça, ele me alcançou com a sua salvação, ele me alcançou com a sua redenção. O Redentor virá. Jesus Cristo vem, porque ele já veio uma vez e morreu por mim. Jesus Cristo vai vir, o Redentor vai se manifestar. O próprio livro de Jó, capítulo 19, versículo 26, olha o que está escrito. Jó, no ápice da sua dor, no clímax do seu sofrimento, ele disse o seguinte, ó, leia comigo, Jó capítulo 19, verso 25 a 27, está escrito: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outros, e de saudade me desfalece o coração. Amados, olhe para mim. Jó tinha saudade do céu. Jó tinha saudade de Deus. Jó tinha saudade da vida eterna. Jó estava na dor, no sofrimento. E Deus vai usar o sofrimento de Jó para chegar perto dele, para consolá-lo, para confortá-lo, para dar a ele esperança. E a esperança de Jó não se limitava a ser curado das suas enfermidades. A sua esperança estava além da dor, além das lágrimas, além do sofrimento. Estava na certeza de que ele tinha um Redentor. Jesus Cristo, o resgatador, ele está aqui. Deus está enviando dia a dia o resgatador para salvar você, para libertar você das correntes do pecado. E Deus dá testemunho disto. Nós encontramos um Deus que trabalha 24 horas para dar a você o privilégio do resgate. E aí, Hebreus capítulo 2, versículo 4, Deus, além de dar testemunho com sinais e prodígios, ele sabe que eu sou um pecador, que eu não consigo viver a vida espiritual sozinho. Deus sabe que eu sou incapaz de levar uma vida de santificação, de crescimento espiritual sozinho. Eu preciso de um milagre diário na minha vida. E esse milagre, ele é realizado pelo próprio Deus. Deus, além de me oferecer a salvação, além de me oferecer o resgate, além de me oferecer sinais, prodígios, eventos para mostrar o quanto me ama, o quanto está interessado em mim, o quanto me valoriza, ele envia o Espírito Santo. Observe o verso 4, diz assim, né? Ele nos dá o Espírito Santo. Ele distribui o Espírito Santo segundo a vontade dele. E o que o Espírito Santo vai fazer na minha vida? Primeiro, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Eu agora sou filho de Deus. Eu agora quero ser um instrumento, um vaso de bênção nas mãos de Deus. Então Deus diz: filho, eu sei que você sozinho não consegue. Então eu vou dar a você o Espírito Santo.
eu vou enviar a você o Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça algumas coisas em você. João capítulo 16, né, diz que o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai dar testemunho da verdade. E ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos ensinar a andar com Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Hebreus capítulo 2 é maravilhoso, meu irmão, porque eu encontro um Deus dando testemunho, trabalhando pela minha salvação. E Ele sabe que eu sou fraco. Ele sabe que eu tenho limitações. Ele sabe que eu erro muitas vezes, que eu o nego, que eu o rejeito, que eu o desobedeço. Ele sabe que eu tenho um coração duro. E aí o que ele faz? Ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz que Deus vai tirar o coração. Vai tirar o coração de pedra. Vai me lavar, no verso 25. Ezequiel 36, verso 25, diz que Deus vai me lavar. Verso 25. No verso 26, Ele vai me dar o Espírito Santo. E no verso 27, eu vou obedecer à palavra de Deus. Olha que coisa linda. O próprio Deus agindo para minha santificação, para o meu crescimento espiritual. Por isso que Paulo vai perguntar, como é que eu posso ficar feliz no juízo final se eu negligenciar a salvação, o resgate que Deus proporcionou, que Deus mandou, que Deus enviou para mim. Ezequiel 36, verso 25 e 26 e 27 está escrito assim, né? Eu aspergirei água pura sobre vocês e vocês serão purificados. De todas as imundícias de vocês, eu os purificarei. Quem é que vai fazer a purificação? É o Renivaldo? Não. A purificação é Deus quem vai realizar em mim. Lembre, não esqueça da mensagem anterior. Eu falei que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas não é de graça. Porque o preço foi pago muito alto. E o céu inteiro se esvaziou. Diz o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo se esvaziou a si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo para salvar a mim e a você. Para nos encher da verdade absoluta de Deus, que é a sua palavra. Nós vimos na mensagem anterior que Deus empenhou sua palavra. E Deus não mente. Tiago capítulo 1 diz que Deus não mente. Malaquias capítulo 3, versículo 5 diz que Deus não muda. Agora, Deus não pode salvar você se você não quiser. Deus quer salvar você. Nunca diga se Deus quiser me salvar, Ele vai me salvar. Não, porque Ele quer salvar você. Agora, Ele só pode salvar você se você quiser, se você escolher. Aí Deus pode salvar você. Ezequiel 36, verso 25 diz que Deus quer lavar você, Deus quer purificar você. Ele quer fazer isso através do Espírito Santo, versos 27, né? Diz, eu porei em vocês o Espírito Santo e farei com que vocês andem nas minhas leis, nos meus estatutos, nos meus juízos, nos meus ensinos, né? Na verdade de Deus. Então quem é que vai me levar a valorizar a salvação e a viver a salvação, a desenvolver a salvação? A gente viu na mensagem, né, que Paulo diz que a gente precisa tomar posse da vida eterna e a gente precisa valorizar a salvação ou desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação e tomar posse da vida eterna é a mesma coisa. Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo sozinho. Então Deus enviou auxílio. Deus envia o ajudador. Deus envia o socorro. O Espírito Santo para morar em mim, para viver em mim. E agora eu vou dar importância à salvação. Eu vou priorizar a salvação. Eu vou viver a salvação em Jesus Cristo. Isso se manifesta numa vida de obediência à palavra de Deus. Tudo que eu preciso fazer é manifestar a salvação, manifestar a glória de Deus na minha vida, numa vida de obediência à sua palavra, que é a verdade.
A palavra de Deus é a verdade. Eu não preciso alterar essa verdade. Eu não preciso modificar essa verdade, porque ela é verdade absoluta e Deus empenhou essa palavra para a minha salvação. Então, como eu disse na última mensagem de Coríntios, Deus não negocia princípios. Deus não negocia princípios. Deus está empenhado com a tua vida, com a tua salvação, com a tua felicidade, com o teu sucesso. Por isso Deus quer fazer parte da tua história. Deus quer fazer parte da tua vida. Deus quer andar contigo. Deus quer que você ande com Ele. Assim como Enoque andou com Deus e foi para o céu. Assim como Elias andou com Deus e foi para o céu. Assim como Moisés andou com Deus e foi para o céu. E já estão no céu. Esses três aí eu garanto que estão no céu. A Bíblia diz que eles já estão no céu. Inclusive eles vieram visitar Jesus Cristo uma semana antes da cruz. A visita de Elias. Recebeu a visita de Moisés. Para confortá-lo antes do Getsemane. Para dizer para ele que valia a pena ele continuar. Porque o sacrifício dele teria bons frutos. Eu e você iria aceitar. O resgatador está vindo, meu irmão. O resgatador está vindo, minha irmã. E Deus dá testemunho. Deus envia eventos. Deus faz milagres. Deus usa diversas coisas. Ele manifesta a sua graça para dizer para você que Ele ama você, que está interessado em você. E dia a dia Ele olha por você. E Ele está tão interessado em você que Ele não deixa você sozinho. Ele envia o Espírito Santo como consolador, como intercessor, como perdoador, como purificador. Agora, observe uma coisa. Não existe salvação sem purificação. Você não pode ser salvo sem ser purificado. Eu preciso manifestar na minha vida a obra do Espírito Santo. Uma vida purificada, uma vida transformada, uma vida que reflita a glória de Deus. Eu tenho que dar testemunho do milagre que Deus fez em mim. Deus me chamou para ser filho. E Ele vai me disciplinar. Ele vai me castigar às vezes. Ele vai me corrigir porque Ele é pai. E o pai precisa corrigir seu filho. O pai precisa corrigir sua filha. Então ele vai dizer não muitas vezes para você. Esses relacionamentos que você escolhe sem a vontade de Deus, ele vai dizer não. E ele não pode abençoar relacionamentos que ele já disse não, que ele não pode abençoar. Deus está interessado na tua felicidade. Deus está interessado na tua paz. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é o agente de Deus para purificar você, para lavar você, para transformar você, para que você seja uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus para a salvação de outros. Deus dá testemunho, alcançando a mim e alcançando você. E agora você vai dar testemunho do milagre, da misericórdia, da glória de Deus na tua vida para outras pessoas. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E Deus quer usar você como instrumento de bênção para alcançar outros. Deus dá testemunho para que você seja uma testemunha dele. Isaías 43, versículo 10. Ele chamou você para testemunhar da glória de Deus na sua vida. Isaías 43, versículo 7. Eu os criei para a minha glória. Romanos capítulo 8, versículo 28. Você foi chamado para um propósito. O propósito é glorificar e exaltar o Deus de amor que alcançou você, que deu testemunho por você, que enviou Jesus Cristo para morrer por você. Quer você hoje ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar outros? Quer você ser um milagre nas mãos de Deus? Quer você hoje ser um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus? Ore comigo, maravilhoso Deus, meu querido Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Pai, eis-me aqui. E queremos ser uma bênção nas Tuas mãos. Queremos ser um filho, uma filha amados de Deus. Toma-nos para sermos Teus hoje, Senhor, e continue dando testemunho a nos alcançar. Continue estirando a Tua mão para nos resgatar.
e que o Espírito Santo hoje habite em nós, purifique a gente, lave a gente e transforme a gente para sermos uma lâmpada, um instrumento, uma testemunha do Senhor nesta terra. Nós o adoramos e te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.